Boa tarde, estamos de volta a esta rubrica que relembra e revisita essa época histórica em que foi convocado o Concílio Vaticano II. Voltamos a ter na nossa companhia o cônego Francisco Senra Coelho, professor do Instituto Superior de Teologia de Évora. Obrigado por estar uma vez mais connosco. A convocação do Concílio, neste momento a Igreja reconhece que a imagem que o mundo tem dela própria precisa de ser repensado. Ela própria sente a necessidade de se repensar a si mesma diante de um mundo que, entretanto, mudou. A Igreja, no Concílio, vinha de uma experiência muito transformadora. Se nós olharmos para os últimos tempos, a Igreja trazia a marca do Concílio de Trento. O Concílio de Trento fez uma época tridentina, que, no fundo, procurava responder a questões ligadas à Reforma Protestante e fazer a própria reforma da Igreja. O Concílio Vaticano I não chegou a entrar em questões disciplinares, sobretudo. Analisou a problemática da existência de Deus enquanto atingível pela razão humana, se a filosofia é capaz de atingir o conhecimento de Deus, e produziu um decreto sobre a infalibilidade pontifícia que completou assim o Concílio de Trento. Mas nenhum destes concílios estava, de facto, virado para uma dimensão pastoral. E o Concílio Ecuménico Vaticano II é essencialmente um concílio pastoral. Quando o Papa utilizou o termo ecuménico, a sensibilidade do movimento ecuménico europeu fez imediatamente pensar na interpretação mais próxima, ou seja, que ia ser um concílio virado para o diálogo com as igrejas separadas. O termo ecuménico é muito mais amplo, é um termo histórico, quer dizer, um concílio para toda a Igreja, para a Igreja Universal. Não era apenas destinado a questões relacionadas com as igrejas separadas. O Concílio Vaticano II partiu exatamente de um outro ponto de vista. Não de questões doutrinárias, que é necessário responder, objeções à fé, heterodoxias, mas partiu do princípio da pessoa humana, do homem enquanto membro da sociedade. E é um concílio que procura refletir sobre a própria Igreja, fazer uma introspeção e um exame de consciência à luz do Evangelho e perguntar-se a si própria pela sua concretização da missão que Cristo lhe confiou perante o homem concreto de um tempo e de uma geração. Por isso foi uma grande revisão de vida. Claro, produziu uma constituição dogmática sobre a própria Igreja e depois uma constituição pastoral da relação da Igreja com o mundo, reviu intensamente a liturgia e olhou também para a Palavra de Deus enquanto fonte onde a Igreja constantemente se autoeduca, se revê e esse anúncio que tem que fazer. Mas não temos no Concílio Vaticano II essencialmente uma questão de âmbito esclarecedor da fé através da condenação de heresias, como vínhamos habituados do Concílio de Trento e do Concílio Vaticano I. É uma Igreja que se apresenta com uma maior humildade diante do mundo. Exatamente. E uma Igreja que se dispõe a perguntar ao mundo o que espera dela. Não é apenas uma Igreja que tem que dizer coisas ao mundo, corrigir o mundo, como nós vínhamos habituados aos concílios anteriores, mas é uma Igreja que diz, tenho algo a oferecer, o que esperam de nós. E, ao mesmo tempo, a dizer ao mundo que está numa posição de serviço, à maneira de Cristo servo, no lava-pés, e que faz uma opção muito atenta aos mais pobres. Ainda hoje a Igreja tenta trabalhar nesse sentido. Ao fim e ao cabo passaram 50 anos do Concílio, mas antes do Concílio Vaticano II e deste espírito estão centenas de anos de uma prática diferente, algo de alguma forma diferente, e ainda a Igreja hoje se esforça por este diálogo constante que quer manter com o mundo. Eu diria, não só ainda se esforça, como sente o apelo de se esforçar mais. Porque o Concílio Vaticano II aconteceu
e estamos a celebrar em breve os seus 50 anos de início, e passaram-se acontecimentos novos. Temos que imaginar, por exemplo, o que foi a abordagem numa concepção sexual da vida que o maio de 68 trouxe nos acontecimentos de França. Percebemos que vivemos hoje o segundo capítulo de uma revolução sexual. Por exemplo, com toda a questão relacionada com a igualdade de sexos, portanto as relações novas que se criam em pessoas do mesmo sexo, a questão toda relacionada com um tempo que muitas vezes não é para toda a vida com que se celebra a união de facto. Portanto, há problemas novos depois do Concílio Vaticano II. A globalização acentuada. E como tal, o Concílio Vaticano II, que eu digo que é uma fonte inesgotável para a Igreja, porque levou a Igreja à sua origem, inspira hoje, e não podemos estar numa atitude passiva, mas temos que estar numa atitude muito ativa, a Igreja a ler os novos sinais dos novos tempos, a partir exatamente dos critérios que o Concílio Vaticano II nos oferece. Porque a riqueza do Concílio Vaticano II foi levar a Igreja às suas fontes. À Igreja primitiva, à Igreja nascente, aos padres da Igreja, aos Atos dos Apóstolos, às cartas de Paulo, foi fazer encontrar toda a riqueza dos primeiros séculos do cristianismo, onde encontramos a comunidade mãe, a comunidade de Jerusalém como paradigma, que inspira o nosso tempo e ajuda a Igreja a ser fiel a ela mesma, a responder ao homem do nosso tempo. Muito bem, Cônego Francisco Serra, ficam estes elementos preciosos para compreendermos verdadeiramente a abrangência do Concílio Vaticano II. Termina aqui esta nossa rubrica, voltaremos de hoje a 8 dias.